O Vivian fez a sua primeira coletiva como executivo e já deixou logo claro que o Remo precisa pensar grande. O clube do Remo apresentou, na manhã desta segunda-feira, o novo executivo de futebol, Luiz Wagner Vivian, que passa a comandar o departamento em meio à preparação do clube para uma temporada marcada pelo retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. A apresentação ocorreu em Belém, com a presença do presidente Antônio Carlos Teixeira e do vice-presidente Milton Campos. Vivian chega ao Baenão após passagens pelo Grêmio e pela Confederação Brasileira de Futebol, o CBF, que assume a função em um calendário considerado atípico. Durante a coletiva, o dirigente destacou o impacto da antecipação do Brasileirão em 2026 e os reflexos do planejamento do elenco. Segundo ele, a temporada exigirá cautela, principalmente fora das 4 linhas. Abre aspas. O brasileiro começou antes do que o normal, e isso muda toda a lógica de organização do ano. A sequência de jogos já é uma realidade no futebol brasileiro, mas quem está no planejamento precisa ter cuidado para proteger o grupo e pensar no futuro, fecha aspas. Vivian também comentou o atual momento do elenco azulino, que ainda passa por ajustes. Ele lembrou que parte do grupo foi montado para o Campeonato Paraense, sem que o clube perdesse de vista o principal objetivo do ano, abre aspas. Existe uma rivalidade grande no estadual, que não pode ser ignorada, mas o foco principal é a Série A. É uma competição cada vez mais dura, com clubes mais organizados, investimentos maiores e o crescimento das SAFs, fecha aspas. O executivo ressaltou ainda a trajetória recente do Remo no cenário nacional, abre aspas. O clube vive uma ascensão muito rápida, da Série C para B e da B para A. Isso não é simples, exige planejamento para sustentar esse crescimento, fecha aspas. Sobre o relacionamento com o técnico Juan Carlos Osório, Vivian afirmou que as conversas iniciais têm sido positivas e destacou o perfil do treinador, abre aspas. Eu já o conhecia de enfrentamentos anteriores, mas é na convivência que se entende melhor o trabalho. Ele tem muito conhecimento de futebol e nossas conversas têm sido constantes, fecha aspas. Em relação ao elenco, o dirigente disse que já conhece parte dos jogadores e acredita em evolução gradual do grupo, abre aspas. Alguns atletas eu já havia monitorado quando estava no Grêmio. A equipe tem potencial para crescer aos poucos, desde que tenha estrutura e ambiente adequados, fecha aspas. Vivian também detalhou as diretrizes do trabalho que pretende desenvolver no clube, com foco na profissionalização do futebol, abre aspas. Desde o primeiro contato, o presidente deixou claro que o Remo precisa continuar crescendo. Isso passa por contratações, apoio ao treinador, melhorias na logística e valorização do ambiente interno. Quando o jogador se sente valorizado, se entrega mais. E sobre as situações contratuais, o executivo afirmou avanços nas conversas para a permanência de Diego Hernandes. Segundo ele, o atleta tem contrato até o meio do ano, mas a negociação está em estágio adiantado, abre aspas. É um jogador importante, que se adaptou bem e entendeu o que significa vestir a camisa do Remo. A expectativa é resolver isso o quanto antes. Já em relação a Pico, Vivian disse que o acordo está próximo de ser concluído, abre aspas. Faltam apenas questões burocráticas, por se tratar apenas de uma transição internacional. O Vivian, por ter se apresentado, né, oficialmente agora, né? Aquela história, né, amigo? Ser executivo de futebol é aquele, na verdade, nada mais é, minha gente, do que ser um procurador de jogador. Exatamente. E sem contar que, como o Vivian tem essa experiência, era isso que o Remo buscava, Sim, né? exato. Então, é realmente uma coisa que o Remo precisa prestar muita atenção. Ainda mais agora, nesse início de temporada, que o elenco ainda tá meio tá totalmente desregulado. Sem contar aquele 0-0 que... Horroroso. Até comentei isso no Rabelo em Foco ontem. Mas tá completo lá no Marino Comunica. Se inscreve no canal e acompanhe lá as atualizações para vocês.